Hoje eu queria que você fosse lá em Crônicas, capítulo 16. Obrigado, Amauri. Crônicas, capítulo 16. Crônicas, capítulo 16. E hoje, irmãos, esse símbolo aí, 42 anos construindo um legado. Bonito, né? Esse é o símbolo. É uma arte que criaram para... A comunidade está completando 42 anos e eu sou muito... Se tem um negócio que eu tenho orgulho nessa minha vida, irmãos, é de ter sido ordenado pastor pela Comunidade da Graça. Porque com todas as falhas, com todos os defeitos, com tudo aquilo que nós precisamos melhorar, você tem uma igreja que eu me orgulho e eu conheço muitas igrejas por aí, muitos ministérios por aí. Você tem uma igreja que eu me orgulho, irmãos, apesar de nunca ter sido membro de nenhuma outra igreja, mas conheço e já preguei em muitas outras igrejas, já participei de congressos de muitas outras igrejas, mas se tem uma igreja que eu me orgulho muito é a Comunidade da Graça, que está completando 42 anos. E nesses 42 anos, desde 79, a comunidade tem construído um legado, né? Então este é o símbolo e nessas próximas semanas, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre legado, né? E o tema que Deus colocou no meu coração essa semana, irmãos, que eu queria tratar com vocês, e eu tenho certeza que assim como abençoou muito o meu coração, vai abençoar muito o coração de vocês também, somos aquilo que deixamos, né? Eu acabei de contar a experiência para vocês aqui, desses dois homens que impactaram tanto a minha vida, né? Pastor Carlos Alberto e o pastor Enéas Tonini, com o exemplo de vida, com tudo aquilo que Enéas Tonini fez e pastor Carlos Alberto continua fazendo ainda, graças a Deus, cheio de saúde ainda, fazendo. Homens que não mancharam a sua biografia e homens que têm deixado um legado. Por onde passam, deixam um legado. E é o sonho da minha vida, irmãos, é o sonho da minha vida. Eu tenho sonhado e tenho orado nas minhas orações e pedido isso a Deus. Senhor, que eu possa chegar perto e parecido, pelo menos um pouquinho do que esses homens fizeram, do que esses homens deixaram de legado. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre isso, né? Eu também, pouquinho atrás, acabei de falar para vocês a respeito dos reis de Israel. Isso tem algo que nos ensina muito, irmãos, e muitas vezes as pessoas não gostam muito de ler. O gostoso de ler, né, principalmente para o novo convertido, é Novo Testamento. O Novo Testamento é maravilhoso de ler. Mas o Velho Testamento também é muito bom, e as histórias dos reis de Israel nos ensinam muito, é um ensinamento para nós. Porque o ser humano, irmãos, desde que o mundo é mundo, o ser humano mudou pouca coisa. Ele evoluiu um pouquinho na inteligência, no manejo, na tecnologia, mas assim, o cerne, né, o cerne dele, na questão do sentimento, na questão das atitudes, na questão do comportamento, mudou-se muito pouco. Então o ser humano, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, o ser humano mudou muito pouco. Então nós aprendemos muito com as histórias dos reis, com aquilo que eles fizeram, com aquilo que eles deixaram de fazer, com aquilo que eles fizeram de coisas boas, com aquilo que eles fizeram de coisas negativas, e isso nos ensina muito. E hoje eu quero falar a respeito de um aqui que eu tenho certeza que vai nos ensinar muito. Todos acharam aí? Eu não falei. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos passear um pouquinho aí, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Todo mundo achou aí? Lá no comecinho, começo da Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. E nós vamos ler a princípio do versículo 7 ao versículo 10. Do 7 ao 10. Naquele tempo, veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou em tuas mãos. Porque quando ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti.
Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, de maneira especial, e traz aquilo que tu queres para o nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos por esta manhã abençoada. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quem foi Asa? Asa foi o 6º rei de Judá. Ele era bisneto de Salomão. E este homem, quando ele começa a reinar, diz o texto, a biografia dele começa lá no capítulo 14. E eu desafio você a esta semana, lê o capítulo 14, 15, 16, leia toda a história de Asa, para você ver como isso vai impactar o seu coração. Ele é um homem que começa a reinar, e diz o texto, irmãos, que começa a reinar muito bem. Ele reinou 41 anos sobre Judá, e dos 41 anos que ele reina sobre Judá, 35 anos foram anos de paz, anos de bom reinados, anos em que ele caminhou e ouviu a voz de Deus. Só que nos últimos 6 anos do seu reinado, a partir do 35º ano do seu reinado, ele começa a se perder. E como eu estava dizendo, Salomão teve um filho chamado Roboão. Depois esse Roboão teve um filho chamado Abias, e Abias teve um filho chamado Asa, que era bisneto de Salomão e tataraneto de Davi. E este homem foi um grande rei, começou um grande reinado. E vocês sabem que logo após a morte de Salomão, Roboão, que foi um mau rei, filho de Salomão, ele começa a reinar. Ele começa a oprimir o povo com impostos e tal. E o reino é dividido, o reino de Israel é dividido entre Judá, que é o reino do sul, capital Jerusalém, né? E Israel, o reino do norte. E aí começam as sequências de reinados. E Asa é o 6º rei de Judá. E como eu disse anteriormente, um rei que começa muito bem e durante 35 anos. Foram 35 anos de paz, 35 anos de alegria, 35 anos de prosperidade, 35 anos que a boa mão do Senhor permaneceu sobre a vida desse povo. Mas olha que coisa interessante, irmãos, aquilo que eu falei anteriormente, o importante não é começar bem, o importante é terminarmos bem. Você pode até não ter começado muito bem, mas terminando bem é o que importa. E aqui ele faz o inverso, ele começa bem, mas não termina tão bem. E aqui ele deixa algumas lições para mim e para você. Em primeiro lugar, irmãos, nós somos aquilo que vamos deixar, como o tema que eu sugeri aqui para vocês. Nós somos aquilo que deixamos. As pessoas vão se lembrar de você daqui 20, 30, 40 anos da sua partida, aquilo que você deixou de legado, aquilo que você deixou de herança. Depois da sua partida, depois de 50, 100 anos, as pessoas se lembrarão de você por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou, pelo legado que você deixou, até mesmo os seus familiares, até mesmo os seus netos, seus bisnetos. Nós somos aquilo que nós deixamos. E olhando para a vida de Asa, irmãos, o que Asa fez? O que Asa fez para se tornar rei de Judá? O que ele fez? O que ele contribuiu? O que ele precisou fazer para se tornar rei de Judá? Ele não precisou fazer nada. Foi herança. Caiu, como diz no dito popular, caiu no colo dele. Ele era filho do rei Abias e era o sucessor direto. Então o que ele precisou fazer? Não precisou fazer nada, porque ele nasceu numa família de reis. E muitas vezes na nossa vida é assim também, irmãos. Virão muitas heranças na nossa vida, que virão sem a gente pedir, sem a gente se esforçar, sem a gente correr atrás, ou sem a gente nem ao menos ficar sabendo. Agora, o que eu e você precisamos aprender com isso? Porque heranças, elas podem ser boas
ou elas podem ser ruins. Às vezes pode amanhã ou depois ligar alguém. Eu conheço histórias assim, já conheci histórias assim. De às vezes alguém receber uma notícia, uma ligação, morreu uma tia sua, não sei de onde, ela não tem, você é o único herdeiro. Ela está deixando uma casa para você, está deixando um terreno, e o cara mal conhecia. Já vi histórias assim, já presenciei. Não só na televisão, mas já conheci pessoas que receberam heranças que nem esperavam, né? Que nem esperavam. Outro dia um amigo meu, ele nem sabia, ele nem sabia, o pai dele tinha uma casa que ele nem sabia. O pai dele viúvo há muito tempo, casou-se com outra mulher, viúva há muito tempo. E aí ele me ligou feliz da vida, falou, meu pai vendeu uma casa por 300 mil, ficou com 150 mil para ele, e dividiu, deu 50 mil para cada um, para mim e para os meus 2 irmãos, 50 mil. Ele estava apertado, ele falou, isso faz tempo, ele falou, olha rapaz, então veio assim 50 mil de herança para ele, que ele nem sonhava, ele nem sabia dessa casa, e muito menos que o pai ia vender. O pai vendeu, boca de siri, não falou para ninguém, e depois dividido, o pai falou, olha, vendi por 300, 150 mil por direito, vou ficar com metade, a outra metade vou dividir para vocês 3, toma aqui, tá na conta, pá. Olha que maravilha, irmãos, isso é uma herança boa, né, Demétrio? Que maravilha, quantos querem receber uma herança assim? Amém. Você que não quer, ora por mim, tá, irmãos? Então, essa é herança boa, e tem outras heranças também, irmãos, não só heranças materiais, mas aquela herança que fica, o exemplo, comportamento, a maneira de agir, aquela herança que fica para nós. Eu sou de um tempo, irmãos, e eu sou nostálgico, eu sou de um tempo, e foi uma coisa que nós perdemos nos dias de hoje. Isso é culpa minha, isso é culpa sua, isso é culpa dos nossos pais, que a geração dos nossos pais começaram a perder isso. Eu sou de um tempo, irmãos, que quando eu era da idade da netinha da Sônia aqui, da idade do Mateus, eu sou da idade que a gente pegava na mão da avó, dos tios, e beijava a mão e falava, bença tio, bença pai, bença avó, bença avô. Eu já falei para vocês que eu ia para a escola, eu e meus primos, a gente ia lá, tinha que ir lá. Quando chegava da escola, era filinha assim, quando chegava da escola, se a gente morava, era tipo um cortiço. Quem já morou em cortiço aqui? Ô, irmão, eu vou fazer outra pergunta. Quem tem preconceito de cortiço aqui? Ninguém, né? Vou perguntar de novo. Quem já morou em cortiço aqui? Irmão, só eu, você e a Débora? Irmão, vocês são abastados, hein? Nunca moraram em cortiço? Irmão, passou de 3 casas no quintal, é cortiço. Deixa eu exemplificar aqui. Vamos exemplificar. Passou de 3 casas no quintal, no nosso conceito, pelo menos no conceito, é cortiço. Vou perguntar de novo. Quem já morou em cortiço aqui? A gente morava lá no quintal da nossa família, lá tinha 5 casas, irmãos. Então a gente chegava, e a gente ia, todos meus filhos, a gente ia tudo para a escola. Ia junto e voltava junto. Antes de ir para a escola, a gente tinha que ir nas tias todas, principalmente na avó, que era a matriarca. E a minha avó ainda era benzedeira, irmãos, ela benzia, se ficava doente, ela tinha um galinho de arruda lá. E se você ficasse doente, não fosse lá para ela benzer. E aí, irmãos, eu já contei para vocês aqui. A gente, antes de ir para a escola, se você não passasse, estava atrasado, chamava Santa, a avó Santa. Se você não fosse lá, bença a avó, beijasse a mão dela, ela não colocasse a mão na sua cabeça e te abençoasse. Ela ficava brava, era uma desonra, era uma falta de respeito. E eu e meus primos, a gente chegava da escola com fome, irmão, moleque, 7, 8, 10 anos de idade, morrendo de fome. A casa dela era a penúltima do cortiço. A minha era na frente. Aí a gente tinha que ir lá no fundo, bença a avó, às vezes tinha que esperar a fila, e depois ir para sua casa, comer, fazer o que tinha que fazer. E quando, eu já falei para vocês, quando nós íamos para a escola, ela saía, ela vinha até o portão, abençoava a gente, e aí ela começava, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, São Sebastião e São Tomé. A gente chegava na escola, ela estava fazendo a reza dela ainda. Era assim, mas era um costume, irmãos, de respeito. Você pedia a bênção para o pai, você pedia a bênção para a mãe, a bênção para o avô. Então, isso é um legado que ficou para nós, que infelizmente, nós deixamos passar. As tradições, aquele negócio de comer na mesa. Eu sou de uma geração ainda que comia na mesa ainda. Todos comiam na mesa. Sentava todo mundo na mesa e comia na mesa. Hoje em dia não. Um come no quarto, outro come na sala, outro come no...
Poucas vezes se come na mesa. Então, assim, são coisas, são legados, e sem contar a questão do comportamento, a questão da maneira. Eu, irmãos, eu tenho o hábito até hoje, muitas vezes sou corrigido, eu tenho o hábito de chamar as pessoas mais velhas do que eu de senhor e senhora, e muitas vezes sou corrigido. Eu vejo um cliente, o senhor, a senhora, não, que senhora o quê? Né? Porque é um hábito que a gente tem desde pequeno, que os pais ensinavam, um hábito bonito também. Eu não faço questão nenhuma de ser chamado de senhor e de senhora. Minhas filhas não me chamam de senhor e senhora. Só chamam quando eu brinco, senhor. Mas fazemos questão nenhuma. Mas é um hábito bonito também. Então, assim, as heranças, nós podemos receber muitas heranças boas e muitas heranças ruins. E esse Asa aqui, ele recebeu muitas heranças boas, muitos exemplos bons, e muitos exemplos ruins. E talvez eu e você, na nossa vida, tenhamos recebido muitas coisas boas e muitas coisas ruins, muitas heranças ruins. Talvez você venha de um lar desestruturado. Talvez você venha de um lar de um pai violento, de um pai alcoólatra, de uma mãe desleixada, de uma mãe que não ligava para os filhos, ou talvez você venha de um lar que a mãe abandonou o marido, o pai abandonou a esposa, de que você viveu largado na casa de um e de outro, e essa herança ficou para você. Talvez você venha de um lar de que o pai era violento com você, era violento com a mãe, era violento. Talvez você venha de um lar de que os irmãos brigavam muito, ou talvez eram viciados em drogas, ou talvez eram envolvidos com crime. Talvez você venha de um lar que havia muita confusão, havia muita briga, enfim. Todos nós aqui, cada um tem a sua história. Ou não, ou talvez você venha de um lar modelo. Olha, os meus avós tiveram um casamento exemplar, meus pais têm um casamento exemplar, a minha família é estruturada, os meus irmãos, enfim, todos nós temos heranças. Agora, por que eu estou fazendo isso, irmão? Falando isso? Porque eu e você, nós precisamos ter a sabedoria para filtrar toda essa herança, todo esse legado que veio até nós. Porque a partir de nós começa uma nova história. A partir de nós tudo precisa ser novo, tudo precisa ser melhor. A partir de nós, o que é ruim precisa parar e o que é bom precisa melhorar. É assim, esta é a promessa, irmãos. Esta é a promessa. Esta é a promessa. Lá no Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do valente. A flecha vai aonde o flecheiro não pode chegar. Ou seja, o Senhor está dizendo para mim e para você o seguinte, os nossos filhos alcançarão lugares onde eu e você não pudemos alcançar. Eu e você alcançaremos lugares onde os nossos pais, os nossos avós não puderam chegar. Esta é a promessa para mim e para a sua vida. Porque a partir de nós, a partir da nossa geração, Deus quer fazer algo novo, Deus quer deixar um legado novo. Então, se eu venho de um histórico triste, se eu venho de uma história, de uma herança triste, se eu venho de um lar desajustado, se eu venho de uma história desajustada, a partir de mim, Deus quer fazer algo novo. E se eu venho de uma história boa, de uma herança boa, um lar ajustado, Deus quer fazer melhor ainda, porque essa é a promessa. Então esse moço, ele não fez nada. Ele não fez nada para receber o que ele recebeu. Ele simplesmente recebeu o trono. Falou, toma que é seu. Assume aí, a partir de agora, você tem todas as prerrogativas de um rei. Já pensou? Só porque ele era filho de Abias. Só por causa disso. Essa foi a herança. E olha que maravilha, irmãos. Ele reinou 41 anos. E 35, ele reinou com excelência. Excelência. Segunda lição que eu aprendo aqui, passe uma página, volte uma página, vai lá para o capítulo 14. Eu quero te dar aqui o segredo para ir e se manter bem.
Muitas vezes não entendemos porque que a nossa vida não caminha bem. Muitas vezes não entendemos porque as coisas não dão certo na nossa vida. Ah, pastor, eu luto, a coisa não vai. Ah, pastor, eu trabalho, mas a coisa não anda. Ah, pastor, eu semeio, mas não colho nada. Ah, pastor, eu tento, mas a coisa não vai. Pastor, eu estou tentando. Muitas vezes não compreendemos, irmãos. E aqui está o segredo, para mim e para a sua vida. E é um segredo que eu tenho certeza que você sabe. Olha o que diz aí, capítulo 14, versículo 1 e 2. Abias, pai de Asa, descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias na terra estiveram em paz 10 anos. Aqui fala 10 anos. Mas quando você estuda toda a história de Asa, você percebe que foram 35 anos de paz, de bom reinado. Porque não é só aqui que conta a história dele. Aí versículo 2. Asa fez o quê? O que Asa fez? O que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Você quer andar bem na sua vida aí, ó? Você quer que as coisas deem certo na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua família? Faça o que é bom e reto diante de Deus. Asa fez o que era bom e reto perante a Deus. Ele não estava preocupado que o vizinho ia pensar. Ele não estava preocupado que a esposa ia pensar. Ele não estava preocupado que o pai ia pensar. Ele estava preocupado com o que Deus ia achar. O que Deus ia achar. E ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o segredo para que a minha vida vá bem e se mantenha bem é fazer o que é reto e agradável a Deus. Não tem outro segredo, meu irmão, minha irmã. Não existe outra fórmula. Não existe outra fórmula. Agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Asa, quando assume o reinado, havia muita idolatria em Judá. Havia muita idolatria, muita coisa ruim. Ele faz uma verdadeira reforma religiosa. Havia muitos resquícios de idolatria e ele faz uma reforma religiosa. E aí ele traz o povo de volta, ele traz o culto a Deus de volta, e ele se aproxima de Deus, se aproxima dos profetas, se aproxima dos homens de Deus e começa a reinar segundo a vontade de Deus. Tem um monte de gente aqui, ó, que dá a voz para um monte de vozes, mas infelizmente não ouve a voz de Deus. Não ouve a voz de Deus. E sabe o que Asa mostra para mim aqui? Que o que importava para ele era agradar a Deus. Não era agradar os vizinhos, não era agradar as pessoas próximas, não era agradar as pessoas do palácio ou as pessoas da sua família. O que ele se importava era: eu preciso em primeiro lugar agradar a Deus. Se consequentemente eu conseguir agradar as outras pessoas, amém, mas eu preciso prioritariamente agradar a Deus. Isso fala, irmãos, de não fazer concessões. Isso fala de não abrir brechas. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente vai se misturando com as coisas do mundo. A gente vai se misturando com aquilo que desagrada a Deus. A gente vai, mas eu vou no culto. Mas eu dou meu dízimo. Mas eu oro de vez em quando. Mas de vez em quando eu vou na vigília. Mas está completamente contaminado com as coisas do mundo. Completamente contaminado. E aí não entende por que as coisas não funcionam. Por que as coisas não andam bem. Esse moço, ao assumir o reinado, a primeira coisa que ele faz, ele fala: chega, tudo que desagrada a Deus, tudo que é do mundo, tudo que é idolatria, nós vamos romper aqui agora, chega, acabou. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele chega ao ponto, a mãe dele chamava Maaca, anotei aqui porque o nome é complicado. A mãe dele chamava Maaca. A mãe dele havia construído uma estátua e ela obrigava o povo a adorar esse Deus. Sabe o que ele faz? Ele destrói essa estátua e ele destitui a mãe de rainha-mãe. Ele tira a mãe, destitui ela, fala: a partir de agora você não é mais rainha-mãe. Você é uma mulher comum, você é apenas a minha mãe, uma mulher comum. Porque ela desagradava a Deus. E no coração dele era muito mais importante agradar a Deus do que agradar a mãe dele.
que estava completamente no mundo da idolatria, no mundo pecaminoso. Então, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E é muitas vezes o que nos falta, irmãos. Fazer uma reforma na nossa casa. Fazer uma reforma na nossa vida. Fazer uma reforma na nossa empresa. E quando eu falo de reforma, não é chamar o pedreiro, não é chamar o encanador e o gesseiro. Não, uma reforma religiosa. Uma reforma de padrões. Uma reforma de o que é certo, o que é errado. Então, muitas vezes o que falta para nós é isso, fazer uma reforma na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, lá na empresa onde trabalhamos. E Asa fez isso, e foi muito bem sucedido. Foi muito bem sucedido. Mas o que acontece? Como acontecia com a maioria dos reis, no meio do caminho se perdeu. E se perdeu por quê? Porque achava que sabia demais. Eu e você, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com a soberba. Eu e você precisamos ficar muito atentos quando achamos que sabemos demais. Quando achamos que... O dia que eu subir nesse púlpito aqui, irmãos, e não dá um friozinho na barriga, eu tenho que parar. O dia que eu subir aqui, sem temor de Deus, a melhor coisa é eu não subir mais, porque senão Deus me mata. Precisamos ter temor. Ter temor, dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu falo muito para alguns irmãos talentosos que nós temos entre nós e até de outros ministérios. Falo, olha, toma cuidado, é um perigo. O irmão que tem muito talento para cantar, para pregar, para fazer qualquer coisa, toma cuidado, sabe por quê? Porque aquele que tem um talento natural, ele faz a coisa acontecer sem orar, sabia? Ele sobe aqui no púlpito, ele fala, você chora, você cai no chão. Ele nem orou. Talvez ele passou a noite no motel com a amante. Mas ele sabe fazer, ele sabe falar. Ele sabe como tocar na sua alma, no seu coração. Então aqueles que têm um talento natural precisam se consagrar ainda mais. Porque se ele orar, a coisa vai acontecer maravilhosamente. Mas se ele não orar, talvez aconteça também. Emocional, mas aconteça. Então nós precisamos, irmãos, fazer uma reforma e entender que nós dependemos de Deus. E Asa chegou a um determinado momento da sua vida que ele achou que ele era o cara, ele era o bambambam, ele não precisava mais de nada. E olha o que acontece no capítulo 16. Vai lá para o capítulo 16, nós vamos ler o versículo 9. O profeta Anani chega até ele e diz: porque quanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Ou seja, tem gente, irmãos, que Deus já falou 1, 2, 3, 4, 5, e o cara não ouve. A abençoada não ouve. Tem gente que Deus já mandou um cartaz, mas não quer ouvir. O profeta chega para ele e diz, já tinha alertado várias vezes, mostrado para ele, olha, o caminho que você está andando é perigoso. Olha, as atitudes que você tem tomado não têm sido corretas. Olha, a direção que você tem tomado não tem sido boa. Tome cuidado. Mas ele não ouvia. E quantas vezes, irmãos, eu me deparo com isso? Quantas vezes eu me deparei com isso ao longo da minha caminhada? Está mostrando, está ajudando e a pessoa não quer ouvir. E Asa não queria compreender. Não atentava, não acordava, não via os sinais de Deus. Não via os sinais de Deus, não entendia o que Deus estava querendo tratar com ele. Não entendia, era rebelde. E aí olha o que diz o versículo 10. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere, no trono, porque se enfurecera contra ele. E por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Ou seja, o que acontece aqui, o profeta chega para ele e diz, olha,
Você sempre confiou em Deus. Durante 35 anos você confiou em Deus. Durante 35 anos você prevaleceu sobre os seus inimigos. Durante 35 anos nós vivemos um tempo de paz e prosperidade. Mas a partir do momento que você começou a confiar em homens e deixou de confiar em Deus, a partir de agora haverá guerra. Você será oprimido pelos seus inimigos. Sabe o que acontece, irmãos? Em vez dele se quebrantar, ao invés dele colocar a cara no pó, ao invés de se arrepender, sabe o que ele faz? Ele manda prender o profeta. Ele manda prender o profeta, dizendo: ó, prende esse profeta, põe no tronco. Está falando besteira. Está falando besteira. Quantos já, às vezes, ouve a mensagem do pastor e fala: ih, o pastor está falando besteira. Às vezes eu falo besteira mesmo. Mas você não pode achar que é besteira. Ainda que você ache, guarde no seu coração. Ou seja, ao invés de se arrepender, de entender mais um sinal de Deus, o que ele faz? Ele manda prender o profeta. Ele age, como diz o texto aqui, ele procede de maneira loucamente. E aí o profeta diz para ele: por isso desde agora haverá guerra contra ti. Ou seja, sabe, irmãos, tem gente que só se arrepende quando não tem mais jeito. É que nem quando, é claro que não é uma regra, é que nem quando a gente vai em cemitério, irmão. Se tem uma coisa que pastor, já falei para vocês aqui, se tem uma coisa que pastor vai muito, é hospital e cemitério, fazer ofício fúnebre. E aí você pode reparar, muitas vezes aquele que mais está gritando, que mais está fazendo escândalo lá na beira do caixão, muitas vezes é o que mais ajudou a matar. É o que mais ajudou a matar. Aí chora, grita, esguela: eu quero pular junto, não sei o que, e esguela, e chora, e passa mal, e desmaia. Muitas vezes é o que mais ajudou a matar. É claro que não é uma regra, mas não adianta. Depois que não tem mais jeito, não adianta. Já foi. Faça enquanto é tempo. Corrija enquanto é tempo. Ouça enquanto é tempo. Faça reforma enquanto há tempo. Somos o que deixamos. Você será lembrado por aquilo que você deixar. Você será lembrado por aquilo que você fez. E Asa foi lembrado por isso. Pela sua rebeldia, nos últimos anos do seu reinado, quando Deus fala com ele, ao invés de se arrepender, ao invés de colocar sua vida em ordem, ao invés de fazer uma reforma na sua vida, ele manda prender o profeta. E o porquê disso? Por causa de alianças erradas. Repita comigo: eu preciso tomar cuidado com as alianças. Olha o que acontece aí, versículo 16, acompanhe comigo aí. Versículo 16, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. No 36º ano do reinado de Asa, 30 até o 35, irmãos, ele caminhou bem. No 36º, ele começa a escorregar. Subiu Asa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, e nem chegar a ele. Então Asa tomou prata, ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: que haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. E eis que te mando prata, ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Irmãos, o que havia acontecido aqui durante 35 anos? E o profeta diz a ele: olha, você foi atacado por muitos homens egípcios, um exército gigantesco egípcio, e o Senhor, você confiou em Deus e Deus te livrou. Você foi atacado, você foi provocado.
pelos líbios, um exército muito grande. Você confiou no Senhor e o Senhor os deu em tuas mãos. Mas agora, o que você está fazendo? Você está fazendo uma aliança com o inimigo. E a Hanani diz a ele: olha, aqueles a qual o Senhor te colocaria nas mãos, ou seja, o exército sírio, o Senhor colocaria nas tuas mãos. Mas como ao invés de você confiar em Deus, você está confiando em homens, a partir de agora, você terá guerra. Ou seja, ele abandona Deus, e vai fazer aliança com homens que não andavam com Deus. Olha o perigo, irmãos, de alianças erradas. Ele abandona Deus para fazer alianças com homens que desprezavam a Deus. Olha o perigo aí. Durante 35 anos, olha o que diz no versículo 8. O profeta dizendo a ele: acaso não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele entregou em tuas mãos. O profeta está lembrando ele aqui, falou: olha, todas as vezes que os inimigos tentaram te atacar, o Senhor te livrou, mesmo o seu exército sendo menor. Agora você está fazendo aliança com homens que desprezam a Deus. Por causa disso, a partir de agora é guerra. Olha que perigo. Isso mostra para mim, irmãos, que eu preciso tomar muito cuidado, que a maneira que eu quero caminhar com Deus, porque não dá para andar dos dois lados, nas duas vias. Ou eu caminho com Deus, ou eu ando com Deus, ou eu ando no mundo. Ou eu ando com Deus, eu faço aliança com Deus, ou eu faço aliança com o mundo. Ou eu ando com as coisas corretas, ou eu ando com as coisas do mundo. Ou eu ando com as coisas santas, ou eu ando com as coisas profanas. As duas coisas é água e óleo, não dá liga, não combinam. O que acontece? No final da sua vida, ele se perde. Então é um perigo. Isso nos ensina muito. Isso nos mostra que eu e você precisamos tomar muito cuidado, irmãos, a maneira que temos caminhado com Deus. Isso nos mostra muito, nos ensina muito a maneira que queremos caminhar com Deus. Porque o vir na igreja todo domingo, isso não é suficiente. Ou parar durante a semana, ler a Bíblia, ou ter um tempinho de oração, isto não é suficiente. E sabe por que não é suficiente? Porque os olhos do Senhor, versículo 9, porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, ou seja, os olhos do Senhor então estão em todos os lugares, para enxergar aqueles que procedem de maneira santa, de maneira reta, de maneira correta, mas enxerga também aqueles que procedem de maneira louca. O que aconteceu com Reasa? Sabe, irmãos, volto a dizer, o vir na igreja não é suficiente, ou participar da célula não é suficiente, ou ler a Bíblia não é suficiente. O que é suficiente para mim é ter uma vida de santidade, é ter uma vida que agrada a Deus. Nós somos chamados os santos de Deus. E o que é isso? Santo é perfeição? Não, santos são aqueles que buscam a santidade. Podem errar, podem tropeçar, claro, mas santos são aqueles que buscam a santidade. Agora, o grande problema é que Asa, no final do seu reinado, ele esqueceu do Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele esqueceu disso. Ele tinha experimentado tanto na vida dele, mas no momento crucial ele esqueceu. Ele decidiu abandonar a Deus e fazer uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, o ímpio. E aí o Senhor diz a ele: olha, eu ia colocar ele e o seu exército nas suas mãos, mas como você procedeu de maneira louca, como você fez o que é errado, agora você terá guerra. Então é assim, irmãos. Você quer andar, você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida cheia de unção, cheia da presença de Deus.
quer? Esse mesmo Asa nos ensina. Esse mesmo Asa nos ensina. E fez Asa o que era reto e bom perante ao Senhor nos seus dias. E cujo o tempo em que Asa reinou dessa maneira, houve paz, houve alegria, houve prosperidade. Houve dificuldade? Claro que houve dificuldade. Mas o que imperava? Alegria, paz, prosperidade. Então, meu irmão, não tem segredo. O segredo, nós somos aquilo que vamos deixar. Nós somos aquilo que vamos deixar de herança, de legado. Volto a dizer, irmãos, eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja, pela comunidade da graça, porque ela tem deixado um legado riquíssimo no Brasil e fora do Brasil. No Brasil e fora do Brasil. Aquilo que Deus colocou no coração do pastor Carlos Alberto lá 40 e tantos anos atrás, está aí até hoje. E ele será lembrado daqui muitos e muitos anos, por aquilo que Deus colocou no coração dele, e ele pôs em prática. E assim será na nossa vida. Que pena que Asa, que começou tão bem, manchou a sua biografia. Manchou a sua biografia. Tinha tudo para terminar bem, mas no meio do caminho, manchou a sua biografia. Mas nós temos um Deus, irmãos, tão poderoso, tão generoso. Sabe o que Ele faz? Ele coloca isso no livro sagrado, para ensinar para mim e para você o que se deve fazer, o que não se deve fazer, como se deve proceder e como não se deve proceder, como se deve agir e como não se deve agir. Isso é algo maravilhoso, isso é ensinamento para mim e para a sua vida. Então, eu e você, o que nós precisamos fazer? Olhar para a nossa vida e fazer uma reforma. O que precisa reformar? O que precisa mudar? O que precisa mudar na minha casa? O que precisa mudar na minha vida? O que precisa mudar no meu casamento? O que precisa mudar na minha família? O que precisa mudar no meu comportamento? Olhar para essas coisas. E não adianta, irmãos, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Não adianta você dar uma brechinha aqui, abre uma outra ali. Você dá uma brechinha acolá, abre outra ali. Então não tem não dá para ficar abrindo brechinhas, não dá para ficar fazendo concessões. Porque quando você começa, irmãos, isso é um caminho sem volta. E foi o que Asa começou a fazer. Ele começa a abrir, e a maioria dos reis que caem é assim, começam a fazer concessões até chegar. A partir do capítulo 16, no final daquilo que nós lemos aqui, você vai ver, e eu desafio você nessa semana, leia do capítulo 14 ao capítulo 16, e você vai ver que a partir, o restante do capítulo 16, ele fica doente, logo depois ele morre, e ele morre distante de Deus, um moço que tinha tudo, para ter uma excelente biografia, uma excelente vida, mas morre doente e distanciado de Deus. Que desgraça, a vida foi uma tragédia. 35 anos de paz, de bom reinado, caminhando com Deus, e nos 6 anos finais, distantes de Deus. Que o Senhor nos livre disso. Nós somos o que deixamos. Nós somos aquilo que vamos deixar de herança para os nossos filhos, aquilo que vamos deixar de herança para os nossos netos, daqui 20, 30, 40, 50, 60, 70 para os mais novinhos. Quando os nossos netos, bisnetos olharem para aquela fotinho lá na estante, aquela fotinha empoeirada, e olhar, falar assim: esse aqui era seu bisavô, esse aqui era um homem de Deus. Isso aqui é sua bisavó, foi uma mulher de Deus. Esse aqui foi seu bisavô, que homem, que exemplo de pai. Isso aqui foi sua bisavó, que exemplo de mulher. Que nós vamos deixar isso, irmãos. Somos aquilo que deixamos. E o Senhor nos ajuda a nos manter fiel. E a pergunta que eu quero deixar para o seu coração hoje é: Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Porque até o fim, irmãos, não é só hoje não. Não é só hoje não, é até o fim.
Até o fim. Eu vou fazer outra metáfora aqui com o futebol, ó. O Santos jogou a Libertadores maravilhosamente bem. Até o último minuto do campeonato. No último minuto do campeonato. Os dois jogadores que estavam marcando o Rony lá ficaram, o Soteldo e o outro lá, ficaram olhando. O Rony cruzou e o Pará não subiu. O que aconteceu? O cara fez o gol de... Mas jogaram o campeonato inteiro. De maneira exemplar. No último minuto, o juiz estava com o apito na boca para acabar o jogo. O cara subiu lá e... Como é o nome dele? O Breno, né? O herói improvável. Um jogador que ninguém nem conhece. O cara subiu. A vida cristã é assim, irmãos. Nós não podemos descuidar um minuto. Descuidou um minuto, puf, perdeu o título. O Santos jogou melhor. Teve mais chance. Descuidou. Pá. A vida cristã é parecida, irmãos. É todo dia. Por isso que, ó, Deus pode contar com você até o fim. Quantos estavam conosco aqui, começaram conosco e hoje estão aí? Alguns não estão mais nem nessa terra. Porque no meio do caminho se perderam. A vida cristã é até o fim. Deus pode contar com você até o fim? Amém? Então vamos ficar em pé, eu queria chamar a banda aqui.